A palavra de Deus é tudo aquilo que nós temos para a nossa vida, para nos nortear, para nos alegrar, para nos dar a sustentação que nós precisamos, não é verdade? Convido você então a abrir a sua Bíblia, se você puder, claro. Se não puder, apenas preste atenção que eu vou ler o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 22. E o texto bíblico nos ensina dizendo assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, isso tudo tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Mais um texto que eu posso dizer que é da minha predileção. É um texto especial e que sempre também me confronta. E eu quero trazer para você algumas perspectivas desse texto, quando eu pensei assim: esse moço, ele fez a pergunta certa, mas ele recebeu uma resposta. E a sua resposta, a resposta que recebeu, foi errada. Por quê? Veja bem o contexto desse homem. Ele era um homem de posição naquele tempo. Aqui se denotava, que ele tinha dinheiro, naturalmente ele deveria ser influente nas sinagogas, no poder, junto ao poder romano, naturalmente, não é verdade? E ele chegou a uma conclusão que algo lhe faltava. Por isso, ele fez aquela pergunta certa: Bom mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Ele sabia que algo lhe faltava, mas o seu retorno à pergunta, a essa direção que recebeu, foi errado. E assim acontece conosco. Nós queremos, temos faltas, temos necessidades, temos um vazio dentro de nós, que quando aquilo que é possível para preencher esse vazio nos é apresentado, por uma questão pessoal, nós, vamos embora, cascamos fora, como aqui em Minas Gerais diz. Então, se a gente pensar, esse moço, havia virtudes nele. Ele era um homem perceptivo, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia que o Messias estava passando, ele estava ouvindo falar de Jesus, ele sabia que este homem poderia lhe dar a resposta que ele precisava. Ele sabia que esse moço que passava ali pela cidade era o detentor das respostas que ele precisava. Agora, esse moço também, dentro das suas virtudes, era alguém inconformado, ele era desejoso de mudanças. Tanto é que o texto aqui no verso 17, logo no iniciozinho, diz aí que ele foi correndo ao encontro desse mestre que ali era anunciado. Ele era reverente, ele aprendeu isso na sua cultura religiosa. Ele aproximou-se de Jesus e ali se dobrou, se ajoelhou aos pés do Senhor. E ainda assim, era um homem de uma boa moral, de valores morais assim altos, caros àquela época. Ele era chamado, ele poderia se dizer que era o cara naquele tempo. E assim, muitas vezes, nós nos vimos, nos apoiamos nas nossas virtudes, que sabemos que temos e devemos ressaltá-las. Claro, essas virtudes todas precisam ser ressaltadas nas nossas vidas. Você não pode colocar para debaixo do tapete aquela que é a sua virtude, você não pode matar aquela que é a sua qualidade, mas também isso não pode ser uma muleta para você e você se apoiar nisso o resto da vida. Porque a nossa vida, ela tem que ser mais completa, ela tem que ser plena. Por isso, esse cidadão aqui, ele, pelo fato de ser perceptivo, ele descobriu que algo lhe faltava. Ele sabia que a educação que ele havia recebido dos seus pais, tanto é que Jesus
o indicou, olha, honra teu pai e tua mãe. Isso aí ele fazia. Então ele recebeu virtudes de uma educação boa com seus pais, da sua religião. Ele poderia se apoiar nas riquezas e nos bens que ele tinha, mas ele viu que tudo isso não o supria numa carência grande. Me parece que foi John Wesley que disse que todo homem tem um vazio que é do tamanho certo de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido então por Deus. Mas a religião e a religiosidade sempre vai tentar preencher esse vazio sem êxito. Porque é uma experiência com Jesus que vai encher a nossa vida, nos tornando pleno, porque aqui ele percebeu que algo lhe faltava, mas ele sabia também que tudo foi confirmado por Jesus. Tanto é que Jesus disse para ele, olha, não matarás, não adulterarás, não dirás falso. Tudo isso, Jesus foi colocando as coisas no devido lugar. Mas aí Jesus ressaltou esse buraco, esse vazio. Tanto é que Jesus diz, só uma coisa te falta. Jesus sabe qual é o vazio que está dentro de você aí, ecoando como um latão aí, bem forte. Então, busque perceber que essas coisas que te faltam. Talvez você tenha carros, você tenha um bom trabalho, você se apoia aí no título que você tem, na sua graduação acadêmica, mas seja sensível à sua necessidade pessoal, enquanto indivíduo, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto cidadão. Não é aquela necessidade coletiva, necessidade da família, necessidade do trabalho. É a sua necessidade pessoal. Por quê? Algumas coisas nos impedem, de aceitarmos a Cristo. Algumas coisas impedem com que as pessoas se cheguem a Cristo. No caso desse rapaz, eram os bens materiais. Isso é uma idolatria no nosso coração. Em Êxodo 23, quando fala ali dos mandamentos, estabelecimento dos mandamentos de Deus para os homens, estava estabelecido lá, não terás outros deuses além de mim. Deus, ele deve ser único na nossa vida. E por ele ser único, ele também é o único que vai suprir essa nossa carência, ele vai suprir esse nosso desejo por algo mais. Por isso, para outras pessoas, os prazeres mundanos podem também ser esse empecilho de nos levar até Jesus. Prazeres mundanos? Sim. Talvez, estamos às vésperas aí do carnaval e muitos estão já se programando para as festas, já estão fazendo ali a estocagem ali de bebida, já estão comprando a bebida, já pensando no lugar que vai ser a festa, os prazeres que esse mundo nos oferece. Mas o que são 80 anos aqui nessa terra em face a uma eternidade ao lado de Deus? Precisamos nos perguntar, porque quando nos perguntamos assim, os prazeres desse mundo tornam-se efêmeros. Porque a Bíblia nos ensina com uma colocação que é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa onde há luto se vê o fim dos homens. E nós precisamos, então, pensar um pouquinho adiante, olhar um pouco adiante do nosso nariz. Muitas vezes nós não olhamos nem a um palmo do nosso nariz porque nos preocupamos com o imediatismo. E os prazeres mundanos, eles têm como objetivos, eles são feitos, eles são estabelecidos por uma estratégia para nos prender a esse tempo, nos prender a essas circunstâncias, para que elas sejam ídolos dentro de nós. Outros são impedidos de irem a Cristo porque querem ser popular, ou seja, querem estar bem na fita com todo mundo. Fazem aquela política da boa vizinhança com o inferno. Não querem contrariar ninguém, aceita tudo que se diz, fica ali talvez como uma vaquinha de presépio, fazendo assim o tempo todo. Mas este moço, para piorar a história, e é isso que o texto deve nos ensinar, que ele tomou uma atitude errada, para nos mostrar. Então temos que ser sábios o suficiente para tomar o outro caminho. Ele tomou uma decisão trágica. Ele se afastou de Jesus com a sua riqueza. Ele se afastou de Jesus ainda com o seu vazio.
ele se afastou de Jesus também com o coração triste. Ele, quando se afastou de Jesus, aquele vazio, eu posso imaginar que se potencializou. Aquela carência, ela maximizou. Aquele desejo, aquela avidez ali por algo mais, além dos bens, além da sociedade, além do status, só piorou quando ele se afastou de Jesus. E com isso, pela resposta errada que ele deu à orientação do Senhor, o texto não deixa claro, mas é uma conclusão que a gente pode tirar. Ele perdeu a vida eterna. Esse moço, respondendo errado à orientação que recebeu, ele perdeu a plenitude, a abundância de vida. Jesus, ele mesmo nos disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse moço, ele perdeu a oportunidade de ser um dos discípulos do Senhor. E o desafio, então, hoje para você, quais são as perguntas que você tem feito a Deus? A sua dúvida, a sua inquietação levada a Deus sempre será uma pergunta certa, sempre será um questionamento certo, correto, que tem que ser feito, pertinente. Agora, as respostas que nós damos àquilo que ouvimos dele é que vai determinar o sucesso na nossa vida. Então, pare para pensar um pouco sobre aquilo que o Senhor já tem falado a você. Você está fora da igreja, você decidiu se afastar da igreja e viu que as coisas até pioraram. Talvez o salário aumentou, talvez os amigos estão ao seu redor. Essas coisas naturais talvez permaneçam aí inalteradas. Mas você sabe que na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, você sabe que não tem aquela paz, você não está feliz, você se levanta murmurando e muitas vezes coloca uma máscara de que está tudo bem para que aqueles que estejam à sua volta percebam que, afinal de contas, você é o cara. Mas não, o coração está ali em frangalhos, despedaçado. Então, responda corretamente à direção do Senhor. Volte-se para Cristo. Você que talvez não teve uma experiência com Ele diretamente, esse é o tempo de ter essa experiência. E aqui eu não estou falando de uma religião e não estou falando de uma placa de igreja. Eu estou falando do favor de Deus entre Ele e você mesmo. Esse favor que vai operar diretamente no seu coração. Abra seu coração para Jesus. Se for necessário renunciar, certamente renuncie. Porque Deus, Ele não vai te dar nada, Ele não vai te tirar nada sem que Ele te proponha te dar algo muito melhor. E essa é a palavra de hoje para você, para que você busque essa nova vida com o Senhor, com as perguntas certas e com as respostas também certas a esse direcionamento. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, que bênção, Serginho. Que o Senhor possa estar mesmo realmente trazendo as respostas certas e que o nosso ouvido esteja atento para ouvir aquilo que Deus vai falar também, né? Porque às vezes Deus está falando, está dando respostas e a gente não está querendo ouvir aquela resposta. Cerra os ouvidos, né? É. Mas vamos orar agora, isso mesmo, orar para que os seus ouvidos estejam sensíveis para reconhecer a voz que é a voz de Deus para você e rejeitar as demais vozes e que nosso coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. E aquilo que Deus tem para nós é sempre maravilhoso, é sempre bom, é sempre sustentado por Ele. Vamos orar. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, colocamos o nosso coração diante do Senhor e queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, tira todo o engano que possa estar sondando ou rodando aí ao nosso redor. Às vezes são enganos de que, como foi dito nessa palavra, de que seu salário aumentou, então as coisas estão muito bem. São algumas coisas que vão surgindo para tentar nos enganar, dizendo que está tudo bem, mas na verdade não está. Por quê? Porque não estamos nos relacionando com o Senhor. Tira todo o relacionamento superficial. Mostra a nós, Senhor, qual é a profundidade do relacionamento que o Senhor deseja que a gente venha ter.
Qual é a profundidade do relacionamento que o Senhor deseja que tenhamos contigo? E que possamos sim, neste novo ano, nos aprofundar, conhecer mais o Senhor, ter mais experiências com o Senhor. Que venhamos sair da superfície e nos aprofundar como uma piscina ali. Sair daquela borda, sair de algumas zonas de conforto, porque muitas vezes a borda de uma piscina ela é usada para você se segurar. Mas às vezes o momento é o momento de nadar, é o momento de mergulhar. E se ficarmos presos a essa borda, não conseguiremos ter experiências com o Senhor, porque não mergulharemos nas águas profundas que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, nessa manhã, nos ajude a desprender dessas bordas. Nos ajude a desprender daquilo que tem sido um sustento para nós. Para que o nosso sustento seja somente em Ti, seja somente no Senhor. Para que nossa confiança seja somente em Ti. E quando estivermos ali, sem encostar nessas bordas, mesmo que em algum momento possamos sentir que estamos afundando, possamos aproveitar essa oportunidade para mergulhar e saber que é o Senhor que vai nos sustentar. Ter essa experiência de descansar e não desesperar, porque vamos estar enxergando além do natural. Mesmo que venhamos sentir que estamos afundando, não estamos afundando, estamos mergulhando, porque o novo traz sempre, às vezes, uma insegurança, um receio. Mas vamos lançar isso diante do Senhor, sabendo que é o Senhor que nos sustenta. Então, Senhor, aprofunda os nossos relacionamentos contigo. Tira todo o engano, toda a superficialidade, toda mentira, para que possamos crescer em Ti cada dia mais e mais e realmente influenciar muitas outras pessoas. Essa é a nossa oração, pedindo uma transformação sobre nós, em nome de Jesus. Amém.